Queridos pais e responsáveis, bom dia, que é a professora Regiane, e eu vim com esse trabalhinho, tá? Que tem o objetivo de auxiliá-los na organização do tempo, nessa nova rotina de estudos remoto, né? Do estudo em casa, online. Muitos pais estão enfrentando dificuldades em participar dessa nova jornada. Sentem-se sobrecarregados e muitas vezes aflitos por não conseguir acompanhar as atividades com as crianças. Alguns têm 2 filhos ou mais em idade escolar e acumulam as tarefas, cansando as crianças e eles próprios. Por esse motivo, eu preparei esse material. Espero que seja proveitoso para vocês. Organização de rotina. Organizem a rotina com a criança e mantenham o local fixado de fácil acesso e visualização. Essa rotina escrita tem que estar próximo da visão da criança. Ela precisa tocar, manusear, enxergar essa rotina. Tá? Não adianta você fazer uma rotina e colocar lá a 2 metros de altura que a criança não vai acompanhar. A rotina não é para você, é para ela. Por quê? Porque ela precisa desenvolver a responsabilidade pelos hábitos dela em casa, para que ela tenha um bom aproveitamento no estudo e na vida também, mesmo que o pai não esteja ali do lado dela naquele momento. A criança não aprende só com a escrita, só com o registro, né, com a cópia. Ela também aprende com a leitura de livros, desenhos, pintura, recorte, as videoaulas, filmes, músicas, atividades físicas, experimentos práticos. A criança ela está em constante aprendizado. Faça uma lista de vídeos, brincadeiras, livros e atividade que as crianças possam acessar quando ela não tiver a autonomia de realizar as atividades sozinhas e você não tiver do lado para fazer. Então, imagine que uma criança que não é alfabetizada e ela não consegue desenvolver alguma atividade que necessita de leitura e você não está ali do lado dela para poder ajudar. Então, nesse momento, você pode oferecer um vídeo, uma brincadeira, um livro para que ela possa estar manuseando, tá? Para que ela possa fazer, mas ela não sabe ler, eu vou dar livro, professora? Sim, tá? Por quê? Porque a escrita ela vai estar vivenciando a escrita, vai estar fazendo parte do mundo dela. E aquilo vai despertando a curiosidade e ela vai observando, vai vendo como é importante ela saber também codificar a escrita, codificar as palavras, as letras, para que ela chegue no objetivo. Então, antes da leitura dos códigos, ela tem o letramento, que é a compreensão, o significado do que aquilo tem para a vida dela. Estabeleça a rotina diária de estudos. Pergunte sobre a conclusão e a realização de cada tarefa. Façam juntos para que a criança entenda e ela possa interferir na rotina. A rotina é dela. Então, ela também tem que participar. Ela pode interferir qual horário que é melhor para ela, qual atividade que ela gosta de fazer. Se ela participar, ela vai ficar mais motivada a realizar cada etapa. Dentro dessa rotina, tem que ter também espaços de lazer e hobbies, tá? Deixe claro o objetivo da rotina. Explique com simplicidade sobre a importância da criança estabelecer e cumprir as regras práticas do dia a dia. Se nessa rotina tiver inserido o momento livre dela, de lazer, o que ela gosta de fazer? Ela gosta de brincar, ela gosta de correr, gosta de pular, gosta de ficar na rede, de jogar um joguinho ali no celular. É um momento que ela gosta, então insira dentro da rotina. Qual é o período que ela vai poder fazer isso, né? Junto com ela. E aí, ela vai começar a visualizar que ela vai realizar as atividades, mas que ela também vai ter o espaço ali reservado para poder desenvolver o que ela gosta. Pergunte à criança, depois no finalzinho do dia, tem um horário fixo ali para você sentar com a criança uns minutinhos para fazer uma autoavaliação e fazer perguntas para a criança, né? Filha, como foi seu dia hoje? Deixa ela responder do jeitinho dela. Você conseguiu realizar todas as tarefas? Quais foram que você teve mais dificuldade? Nossa, essa foi difícil? E como que você pode fazer para melhorar ela no dia de amanhã? Como que pode ficar mais fácil para você realizar essas atividades? Se preciso, faça alteração. Mas o mais importante, comemore as pequenas vitórias, junto com seu pequeno, pois para ele é uma grande conquista. Se na rotina dele tem 10 itens e ele conseguiu realizar 3 com sucesso ali certinho, então comemore com ele essas 3,
tá? Porque isso vai motivá-lo a, no próximo dia, desenvolver 4. E assim sucessivamente ele vai ampliando as conquistas dele. Entendi, professora, a importância de se criar uma rotina para o meu filho, mas por onde eu começo? Primeiro, identifique as funções da criança no dia a dia em casa. Funções, professora? Sim. Quais são as funções que os seus filhos têm dentro da sua casa? Ele não faz nada o dia inteiro? Bom, se ele não faz nada o dia inteiro, está na hora de repensar. Lembra que eu falei que ele precisa desenvolver a responsabilidade, né? Então, começa a dar algumas funções para ele. Que funções são essas, professora? Eu vou colocar meu filho para trabalhar? Não, não é bem assim. Embora o trabalho seja muito útil, mas é o tipo de trabalho que essa criança vai realizar. Por exemplo, arrumar a própria cama, guardar os brinquedos quando terminar, manter o espaço dele organizado, tirar o tênis e colocar no lugar adequado, acabar de tomar banho, colocar a toalha no local indicado pela mamãe para que seque. São essas funções que a criança precisa ter no dia a dia, ela precisa ter essa responsabilidade, manter a casa em ordem, ter liberdade para brincar, mas quando terminar, organizar. Então, identifique as funções da criança no dia a dia. Descreva hábitos simples e que já é realizado, como higiene pessoal e alimentação. Escreva lá, tá? Junto com a criança, quando você acorda, o que você tem que fazer? Escovar os dentes, arrumar o cabelo. Para a criança também não ficar o dia inteiro de pijama, né? Com o cabelinho todo arrepiado, que bagunçou no travesseiro. A criança precisa estabelecer também essa rotina de pegar uma escova, arrumar o cabelo, passar um cremezinho no cabelo, pôr uma roupinha ajeitada, por mais simples que seja, mas ela está bem cuidada, tá? A criança precisa ir desenvolvendo isso também. É claro, de acordo com a idade dela, né? E você vai determinando isso com ela. Priorize o horário em que a criança já estudava. Então, se ela estudava de manhã, priorize esse horário para que ela realize as atividades dela. Se estudava à tarde, priorize à tarde. Porém, lembre que ela está em casa. Então, prefira os horários que ela tenha mais disposição no dia. Se a criança fica sonolenta no período da manhã ou depois do almoço ela fica mole, então não é uma boa estratégia colocar esse horário para ela fazer atividades de escrita, por exemplo, né? Os estudos nesse horário não vai ser eficiente. A criança ela não precisa cumprir a jornada que ela realizava na escola presencialmente. Ela não precisa ficar as 4, 5 horas que ela ficava na escola em casa. Em casa ela tem muitas coisas que vão tirar o foco dela, porque não é um ambiente exclusivamente para estudo como é a escola. Então essa carga horária de 4, 5 horas vai ficar cansativo. 1 ou 2 horas por dia é o suficiente. Mantenha sempre o mesmo horário para a criança estudar e para juntos fazer a autoavaliação e revisão das tarefas de estudo que foi planejada para aquele dia. Às vezes o pai trabalha o dia inteiro e ele fala, professora, eu não consigo acompanhar. Meu filho fica com a minha mãe, né? Fica com a avó, fica com alguém que né? Com uma babá e que ela não consegue acompanhar o estudo dessa criança. Esse é mais um motivo para a criança ter uma rotina, para que ela faça essa atividade independente se você está ali ou não. E no final do dia, quando vocês fizerem a autoavaliação, você vai conseguir entrar nesses detalhes com a criança. E, professora, como que eu faço para acompanhar o estudo da criança? É nesse momento da autoavaliação. Ah, professora, eu tenho 2, 3, 4 filhos de idade escolar. E aí eu chego em casa e eu não consigo. Então, que tal você fazer a sua rotina? Coloca a sua rotina, organiza o seu tempo, tá? E aí dentro da sua rotina você coloca lá 20 minutos com cada criança, 15 minutos. Para você pode ser pouquinho, mas para a criança é muito legal. Ou então faça em grupo, coloca os 4, né? E você conversa com os 4 ao mesmo tempo, tá? Então faça você a sua rotina. Isso também vai ser muito, muito libertador na sua vida. Você vai sentir isso, eu te garanto. Inclusive, até o cardápio, né? Para você não ter que se preocupar com isso. Quando a gente fala em hábitos, que a criança tem que respeitar a rotina, ela tem que ter fixo o horário de alimentação dela, por exemplo. Se você atrasar o almoço ou adiantar demais, vai alterar a rotina dela.
Então, você precisa também respeitar esse horário. Então, faça já o cardápio semanal que você vai fazer para o almoço todos os dias, para que aquele horário que você combinou, você possa cumprir junto com a criança. E aí, você vai estar ensinando pelo exemplo. Isso é muito legal, não é? Determine um espaço para estudo. Mesmo ciente de que nem sempre é possível determinar um local adequado para os estudos, é preciso um esforço para oferecer um ambiente mais confortável possível. Um cantinho da mesa, num cantinho do armário, tá? Nesse cantinho, ele precisa ter uma mesa, por exemplo, para apoiar os materiais, uma iluminação adequada e o máximo possível de silêncio para que a criança possa se concentrar com mais facilidade, tá? Então, isso é muito importante, fazer esse esforço para encontrar esse espaço. Não adianta colocar a criança para fazer atividade ali em cima da mesa, no meio da cozinha, enquanto você está fazendo o jantar ou enquanto o pessoal está jantando. Não é uma boa alternativa. Ela pode até utilizar a mesa, mas procure um momento que você não esteja usando a mesa, né? Para que ela possa ter aquele espaço para ela, tá? Ou então, num cantinho, um banco pode virar uma mesinha, uma almofada pode virar um banquinho, do lado de uma janela iluminada, tá? Para que a criança tenha aquele cantinho naquele momento para ela, para que ela possa se concentrar e realizar as atividades. Se a criança não tiver acesso online, procura a sua escola, procura o seu professor, pede para ele uma apostila, tá? Então, e assim a criança vai desenvolvendo esse hábito. Selecione o conteúdo do dia. Então, na segunda-feira ela vai estudar o quê? Na terça, na quarta, na quinta. Não é simplesmente senta e estuda. Ela sabe que ela tem que estudar. Mas a gente tem que lembrar que ela é uma criança, tá? Lembrando que esse material foi feito pode ser adaptado sim para o ensino fundamental 2 e média, né? Até para o universitário, mas ele foi feito para o fundamental 1. Então, vamos lembrar que ele é uma criança. Então, você fala, senta, faz a lição. Qual lição eu vou fazer agora? De repente, ela faz muito matemática e atrasa a língua portuguesa. Ou ela fica só em língua portuguesa e não tem nenhum trabalho do raciocínio matemático. Tá? Então, organize por dia. Professora, como que eu vou fazer isso? Pede ajuda da sua professora, a professora do seu filho. Ela provavelmente fez um planejamento para que se faça as atividades diariamente, tá? Então, a professora pode ajudar vocês aí nesse dia a dividir o que vai ser estudado em cada dia. Para as crianças também é difícil. Dedique um momento para conversar com as crianças. Para ela também está complicado. Ela tem saudade da escola, dos amigos, a dificuldade, às vezes, em compreender conteúdos longe do professor. Mas o que as mantém contente é estar com vocês, é estar com a família. Não deixe que falte o amor, a paciência e a perseverança. Dedique momentos do dia para conversar com seus filhos e saber o que eles sentem. Busquem juntos alternativas para que sintam apoiados, amados e motivados. Caso a rotina do estudo tenha que se estender para o final de semana, seja claro sobre isso. Lembre que na escola ele não estudava sábado e domingo. No máximo, eles tinham uma liçãozinha de casa para fazer uma pesquisa. Então, se de repente você ter que aumentar a rotina de estudo para o sábado e domingo, porque é o momento que você está em casa com a criança, explica para eles por que ele vai ter que fazer aquela atividade no sábado e domingo. Porque você está lá, tá? Por que você não está durante a semana? Por que você tem que trabalhar? Você já contou para o seu filho por que você tem que trabalhar? Ah, para pagar as contas. Cuidado que às vezes seu filho não consegue compreender muito bem isso, tá? A criança, ela aprende muito o que é concreto. Então, você falar que você tem que pagar a conta de luz que ele está usando é muito abstrato para ele, porque para ele é só apertar o botão e a luz acende, tá? Então, é importante por que a luz está acesa, de onde vem essa luz e como que você tem ela. Você precisa pagar para isso. E aí sim você começa a explicar, tá? A criança precisa saber o porquê você tem que sair de casa todos os dias para trabalhar. E aí ela vai também valorizar o seu trabalho e você vai servir de inspiração, tá? E você precisa lembrar que cada um tem o seu ritmo, nenhuma criança é igual a outra. E eles não pensam e processam como você. Respeite o tempo deles e o seu também. Se você estiver muito cansado e estressado, primeiro se acalma, respira,
tá? Você passou por essa fase de alfabetização, de estudo, e seu filho também vai passar. Por favor, evite traumas nas crianças. Antes de falar, reflita. Pense se suas palavras irão contribuir com o aprendizado dela. Se você não estiver em condição de refletir sobre as suas próprias palavras, então talvez nesse exato momento não é interessante você acompanhar o estudo com seus filhos. Realize uma atividade que lhe dê serenidade, calma, que te traga essa paz, esse controle da sua respiração. E só aí você retoma as tarefas com o seu pequeno. E se, professora, se acontecer isso e eu sair da rotina? Se sair da rotina, fica tranquilo. Não existe certo ou errado. Todo planejamento está sujeito a alterações. Explique para o seu filho o motivo e recomece. Aqui, ó, eu fiz uma lista de vídeos só para exemplificar para vocês, tá? Eu coloquei alguns vídeos que pode estar aí na sua lista e que você pode ir usando no dia a dia com as crianças, para as crianças irem assistindo e aprendendo, tá? Então, aqui nós temos o Mundo do Bita, para alfabetização tem bastante coisa legal. Donuts no País da Matemática é um vídeo maravilhoso. Varal de Histórias, né? Um canal que tem muitas historinhas. Quintal da Cultura também. Canal Univesp, ele tem na TV aberta, no canal 2.2. E diariamente ele tem conteúdos, tá? Por exemplo, para minha turma do 2º ano, o conteúdo começa às 9 horas da manhã. Então, vocês podem acessar o canal na TV aberta, mesmo 2.2, e a criança pode assistir. Para cada série tem um horário, é ao vivo. Ciência em Show, esses canais que tudo no YouTube, tem o site também. História com instrumentos de orquestra, música erudita, como o Pedro e o Lobo. Também são histórias maravilhosas para que seu filho possa acessar. Pesquise outras que combine com a rotina do seu filho, que combine com o ambiente, com a realidade dele. Da mesma forma que eu fiz aqui essa lista de vídeo, você pode fazer a lista de livros. Provavelmente o seu professor tem algumas histórias que pode indicar para você. Talvez ele tenha até livros em PDF, tá bom? E ele pode disponibilizar isso para vocês com certeza. Pede ajuda do seu professor. O professor é um especialista em educação. Ele entende sobre isso, ele estudou para isso. Eu tenho certeza que ele pode ajudar você também. Aqui eu estou deixando alguns modelos que vocês podem copiar para poder fazer a rotina dos seus filhos. Olha esse mural de tarefa. Na primeira coluna você coloca a atividade que ele tem que desenvolver. E durante os dias da semana você determina o horário, tá bom? Aqui tem as tarefas da semana também, dividida manhã, tarde e noite. A minha filha, por exemplo, ela quer essa, né? Ela quer fazer desse jeito. Então, nós vamos fazer a partir de amanhã desse jeito também para ela. Aqui tem para aqueles pais que às vezes falam assim: professora, eu não tenho impressora, não dá para eu fazer. Ué, mas olha aqui, foi feito numa folha, tá vendo? Aqui provavelmente a criança não é alfabética, né? Não tem o domínio da escrita. Então foi feito, ó, com desenhos. Provavelmente o pai, junto com a criança, a mãe junto com a criança, foi representando aqui, ó, por códigos, o que significa cada coisa, tá bom? Então, ó, provavelmente aqui é o horário de trabalhar, buscar as crianças na escola, arrumar a casa, ou brincar, não sei. E aqui, ó, estar com as famílias, com a família. Então, vocês podem fazer isso também. E aí, conforme vai passando, ó, hoje é quarta. No outro dia, ela passa o grampinho para outra coluna. Aqui, eu escrevi com a minha filha com uma folha de sulfite, com canetinha, a rotina dela, para vocês verem que é possível, tá? Então, eu fiz com ela um quadrinho parecido com aquele que ela gostou, mas aqui eu reescrevi com canetinha e folha de sulfite junto com ela. E aí ela começou a seguir isso daqui para vocês verem que é possível. Então aqui é uma mesa que eu dividi em duas partes. Esse é o cantinho dela e do outro lado é o cantinho da mais velha. O computador no meio para uso das duas. Então esse é o cantinho dela, as coisinhas dela. Tirou tudo do estojo, colocou no potinho que fica mais fácil, com monta-monta. Ela criou um porta-trecos para ela colocar as coisinhas, os lápis dela.
tá? Então, que esteja sempre muito disponível para eles, que esteja agradável, gostoso para eles realizarem. Para finalizar, eu vou deixar para vocês aqui essa mensagem. A bagagem não pesa, o caminho não cansa e os pés não reclamam quando o que se carrega é o amor. Vocês concordam com isso? Espero que sim. Um grande abraço para vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que vocês possam também se organizar para que o dia de vocês seja cada vez mais leve. Nesse momento da pandemia, nós precisamos de leveza, nós precisamos de equilíbrio emocional. Então, eu espero que essa seja uma ferramenta que possa auxiliá-los nesse processo. Um grande abraço e tenham um ótimo dia.